Boa noite, pessoal. Tudo bem? O pessoal já está começando a entrar aqui na nossa live dessa noite. Oi, Rita, tudo bem? Vivi, Elis, todo mundo entrando. Vamos esperar aqui mais alguns minutinhos. Nós já logo já estaremos aqui. Já já. Oi, Graça, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Estamos com saudades. Muito legal. Hoje é um tema muito legal, constelação familiar. Foi sugerido por uma pessoa que tem participado das nossas lives, né? Pediu para que a gente trouxesse e na hora, lógico, me veio a Rosimeire Verilo, que vai estar aqui com a gente já já. Me veio ela na cabeça para ela estar com a gente nessa live, né? Porque ela é uma pessoa que eu confio muito para falar desse assunto, né? Então, já já a gente vai trazer ela aqui. Vamos, Rita, estamos gratas por estarmos juntas. Tami também já está aqui. Júlia, Thalita, todo mundo entrando. Vamos lá, né, gente? Que semana, hein? Já estamos, eu pelo menos aqui já estamos há uma semana em quarentena, dentro de casa, vivenciando aí uma nova. Elisa, a Rose é maravilhosa, é isso mesmo. Estamos vivenciando uma nova rotina, novos paradigmas, né? Acho que é um momento aí para a gente refletir e para que veio tudo isso, né? O que a gente pode tirar de aprendizado, que oportunidade que a gente pode enxergar, né? Com certeza tem muitas oportunidades para a gente aí nesse contexto total aí que nós estamos vivendo, que é novo, né, pra gente. Eu, pelo menos, nunca tinha vivido uma pandemia dessa, né? Mas já vamos começando aqui, tá? Para quem não me conhece, a maioria que tá aqui eu acho que já me conhece. Depois esse vídeo vai ficar ao vivo aí, né, por 24 horas. Depois nós vamos disponibilizar em outras redes sociais também. Eu sou a Simone. Eu coordeno o espaço Ser Pleno em Brasília, que é um espaço onde a gente promove cursos, terapias, né, para a área do desenvolvimento pessoal, terapias integrativas, né, e os nossos cursos. Tereza, tudo bem com você? A Tereza entrando agora aqui. Eu sei que a Tereza também tem bastante interesse nesse tema também das constelações. Então, aqui no Espaço em Brasília, a gente promove os nossos cursos, estão todos presenciais, né? As nossas atividades eram já, assim, 2 passos, praticamente 100% presencial. E aí, quando começou, né, uma semana atrás, terça-feira passada, que a gente viu que não dava para manter as nossas atividades presenciais, então nós resolvemos promover coisas aí online para a gente se manter conectado. E aí foi chovendo de gente me mandando mensagem, sugerindo temas, né? E quisemos fazer uma programação aí para vocês, para a gente ter programação boa também, né, gente, durante o período da quarentena. Senão, muita gente fica só ligada na televisão, vendo as constelações, ou quiserem perguntar qualquer coisa para a Rose. Vocês podem já ir digitando, tá? Que eu vou anotando as perguntas. A Tati entrou. Oi, Tati. Vou digitando, tá, as perguntas e vou anotando as perguntas e depois a gente ela vai respondendo, tá? Eu tenho já tá. Mas eu vou convidar de novo ela. Tá travando, a Tami falou que tá travando. Deixa eu ver aqui. Bom, a minha internet está bem cheia, o sinal tá bom aqui. Tá tranquila aqui o meu sinal, tá, gente? Não sei se está travando para mais alguém. Rose, você está me ouvindo? Deixa eu convidar aqui a Rose.
A conexão tá ruim, né, oi, Tati? Tá falando que a conexão tá ruim. Vamos ver, gente, porque o Instagram ele tava com essa instabilidade, né? Vou tentar mudar a minha rede aqui, mas tá bem cheio aqui, meu sinal tá bem bom, viu? Vou convidar a Rose aqui de novo, fazer uma transmissão ao vivo, vamos ver se a Rose aparece. Rose, não sei se você está me. Ah, agora sim! Oi, tudo bom? Bastante. Aí, foi. Se é do Instagram, né? Porque o A Instagram ele tá minha com tá também. o Instagram ele tá bem instável para as lives, né? Eu acho que é muita gente fazendo live, principalmente nesse horário. Inclusive, para a próxima semana eu devo mudar esse esquema. Eu acho que eu vou mudar o horário, vou fazer alguma outra coisa. A Graça tá travando, mas, gente, vai ficar gravado, tá? Enfim, façam as suas perguntas. Eu vou até É, tá, colocar aqui, ó. Façam tá. as suas perguntas. Oi, Si, Tá me tá me ouvindo? ouvindo? Tô te ouvindo. Tá cortando um É. pouco, mas tá dando pra ouvir, sim. Tudo Uhum. bem Então tá com bom. você? Tudo bem, gente? Então, eu quero apresentar para vocês a Rose, é uma grande amiga minha. Nós nos conhecemos, se a gente falar quantos anos, né, Rose? Nós temos, as nossas Nossa, filhas são amigas, né, e estudaram juntas no prezinho, jardim, né? Era no jardim que jardim. era No jardim tinha elas estudaram juntas. 5 anos, né? 5, 6 anos, né? As É, nossas filhas, sim? imagina, né? Estudaram juntos no jardim, depois saíram do jardim, foram juntos para um outro colégio, né? É. É, e aí, enfim, mas a amizade que nós fizemos desde então, né, Rose, foi assim, um encontro de almas mesmo, né? Então, assim, eu não era ligada na questão das terapias, a Rose me apresentou muitas coisas, né? Enfim, tem muito conhecimento aí que a Rose me apresentou. Não, eu não trabalhava, não tinha nada a ver com essa área, né? Enfim, isso surgiu na minha vida nos últimos anos. Lu, tudo bem? Luciene entrando aí. Muita gente aqui conhecida entrando, que legal. É, Mas a Rose, eu lembro que lá, a Rose, né, quando eu conheci ela, já era psicóloga. E quando eu lembro que antes de sair de Santo André, eu morava em Santo André, na Grande São Paulo, a Rose mora lá em Santo André. E eu lembro que antes de sair de lá, a Rose já falava das constelações, né? Falava alguma coisa, mas eu não entendia muito essa coisa de constelação. Na minha cabeça não passava muito essa coisa. Enfim, depois aos poucos eu fui conhecendo, fui sabendo mais, fui constelada, já participei de algumas constelações, né? E hoje está aí mais difundido, inclusive o judiciário e muitos outros É. órgãos aí utilizando isso, né, como uma forma de conciliação, resolvendo aí coisas, né, que a gente nem imagina, né? Que eu não sei É. falar, a Rose tem toda a propriedade aí para estar falando com a gente. Então, para aproveitar a conexão que eu acho que estabilizou um pouquinho, pelo Deu menos uma aqui. melhorada. Olha aqui quem entrou, a Luísa Verilo, linda Luísa. Eu amo a Luísa. Já vi que a Maria Eduarda também entrou. Tá aí a Júlia tá aí, o André tá no reencontro. Ah, André! Tudo bem, Legal, André? Quanto reencontro. tempo? Essa é Muito uma família legal. que eu amo muito, né? Uma família que eu gosto demais, a família toda. É. É. Rose, então bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite, de estar aqui com a gente. Essa live vai ficar 24 horas no ar e depois eu vou distribuir para outros canais, né? Então eu sei que você tem muita coisa para falar. Vou pedir que você se apresente então um pouquinho para a gente. E aí já vou pedir fazer a primeira pergunta, que é para você, se você puder falar um pouquinho para a gente, esclarecer um pouquinho o que são então as constelações familiares, né? Tá. Eu sou a Rosimeire Verilo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, junguiana, psicossomatista, trabalho no trânsito
E em algum momento da minha vida, as constelações se fizeram presentes e eu pude perceber, na verdade, que ela veio me trazer assim. Eu falo que durante esses anos todos de psicologia, eu fui buscando uma joia aqui, outra joia ali, e a constelação familiar me trouxe o baú de tesouros mesmo, o baú de joias, porque uma coisa não exclui a outra, a terapia é muito importante, sim. Mas eu percebia que em algum momento nas terapias eu conseguia perceber que existia alguma coisa ali que não estava muito legal, mas eu ficava meio que derrapando, né? Eu não conseguia ver exatamente o que eu precisava fazer para atingir determinado ponto. E a constelação me trouxe isso, né? Então, eu não sabia nada de constelações, e as constelações apareceram para mim assim, caíram no meu colo. E o que eu me dei conta, né? A constelação sistêmica familiar, constelação familiar, tá? Porque quando a gente fala de sistema, a gente fecha, na verdade, o círculo. E quando a gente fala de constelação familiar, a gente vai falar de uma coisa integral, a gente vai falar do todo, a gente vai falar de um círculo aberto, né? E aquilo que é aberto não se fecha. Então, está sempre presente para algo novo. Elas foram descobertas por Bert Hellinger, um alemão, um ex-padre, né? Ele era padre, ele foi para a guerra, ele fez trabalho voluntário na África do Sul, e ele trouxe, na verdade, para a gente as leis da vida, e que isso é algo assim maravilhoso. Quando a gente pensa em pertencimento e hierarquia, e a gente pensa no equilíbrio, né? Pertencimento, todos temos direito a pertencer. Todos fazemos parte, na verdade, de uma família, de uma empresa, da sociedade. Agora, nesse momento aqui, estamos fazendo parte dessa live. E se eu ou a Simone pedir para alguém se retirar dessa live, tanto a pessoa que nós estamos pedindo para se retirar vai se sentir muito mal, quanto nós vamos ficar mal, porque vamos ficar com a sensação de que está faltando alguém. A hierarquia é quem veio antes tem precedência em quem veio depois, né? Então, os nossos pais, eles sempre serão maiores que nós. Numa empresa, o nosso chefe sempre será maior que nós. Numa escola, os professores sempre serão maiores que nós. E aí é uma necessidade muito grande de respeitar essa hierarquia. E o equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de equilíbrio, é entre o dar e o receber. Então, esse equilíbrio entre dar e receber é algo que é muito importante na nossa vida, né? Num relacionamento de casal. Então, num casal, por exemplo, é muito importante esse equilíbrio, porque os dois chegaram juntos. E aquele que dá demais, ele acaba dando demais, e muitas vezes aquele que recebeu demais, ele acaba indo embora, ele acaba não aguentando ficar, porque ele se sente endividado, e ninguém quer se sentir endividado, né? Numa família, entre mães e filhos, quando se dá demais para um filho, a gente ouve tantas notícias de filhos que mandaram matar pai, mãe, ou que mataram. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, e a gente pensar em equilíbrio, o todo, ele é muito mais importante que as partes, né? E o todo, ele vai usar das partes para poder reorganizar o todo. Então, quando a gente olha nesse momento global que nós estamos vivendo, o que nós fizemos com o planeta, né? Nós todos. Nós não cuidamos do planeta, né? Jogamos muito lixo, não cuidamos das nossas praias, não cuidamos do nosso verde. E, de repente, surgiu algo aí para a gente ter que olhar para tudo isso, né? Então, surgiu um vírus que, de repente, a gente olha e numa hierarquia, neste momento,
a gente tem que ter muito respeito porque ele está maior que nós, né? Porque ele colocou todo mundo para dentro de casa, ele colocou todo mundo para pensar, ele fez com que todo mundo entrasse no seu lar, e ao entrar no seu lar, ele fez que todo mundo entrasse dentro de si, né? Então, olhar para tudo isso e falar o que eu deixei de fazer neste momento de quarentena, né? E o que é que eu estou fazendo agora nesse momento de quarentena? E aí nós vamos perceber que nós deixamos de fazer muitas coisas que será que eram tão importantes assim? Deixamos de ter muitas coisas que será que eram tão importantes assim? Né? E o que nós estamos fazendo agora? Como disse Jung, né? Entrar no nosso eu divino, buscar esse eu divino, né? E ver qual é o meu medo diante de tudo isso. Então, aí a gente pode pensar no equilíbrio, né? Que são as leis da vida, que Bert Hellinger trouxe de uma forma assim, muito poética, muito bonita. Ele descobriu também a boa e a má consciência, que a boa e a má consciência, o que a gente vai falar de boa e má consciência? Né? A gente vai falar do amor cego. Então eu vou dar um exemplo de amor cego que eu acho bem interessante, e aí eu vou falar de família. O amor cego, quando a gente... a água, né? A água, você toma água, você toma um banho de mar. Mas o que acontece numa enchente, né? Onde mata tantas pessoas, um tsunami, onde mata tantas pessoas, né? E o amor cego, ele vai falar exatamente disso. Numa família, por exemplo, quantas vezes aquelas famílias que têm aquele padrão repetitivo, por exemplo, de infarto, de diabetes, de relacionamentos que não dão certo, né? De pessoas que vivem sozinhas, alcoolismo, drogas, dificuldade na profissão. Então, tudo isso, Simone, tem a ver com amor cego. Então, é como se eu seguisse os meus ancestrais, eu seguisse quem vem antes de mim. E aí, com a má consciência, né, que aí é esse amor que cura, eu vou para a vida. Então, de que forma que eu vou para a vida, né? Eu vou para a vida sem ter que ter um infarto, eu vou para a vida sem ter que ter um relacionamento ruim, sem ter que ter uma profissão ruim. E para isso, e aí entram as constelações, né, de uma forma brilhante. Faz pergunta, Simone. Eu já tenho algumas coisas aqui. Faz pergunta, senão eu desabo falar e não paro. Não, mas não tem problema. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Mas você já está falando. Eu ia perguntar isso. Então, assim, qual é o ponto que a gente percebe esse amor cego, por exemplo, né? Que você está falando dele, e em que ponto eu consigo tomar essa consciência? De que, não, peraí, isso não é meu, eu estou fazendo isso para honrar ou não? É uma memória celular e eu estou fazendo no automático e nem sei que eu estou seguindo esse padrão. Como que é isso? Na verdade é assim, nós já temos aí, a ciência já comprova 100 anos de memória que nós carregamos. Se a gente falar de forma biológica, por exemplo, a mulher, ela nasce com o número de óvulos que ela vai ter a vida toda. Então, pensar que você foi um óvulo, que a sua mãe nasceu com ele. Então, você tem todos os registros da sua mãe, de uma vida inteira da sua mãe. A sua mãe da sua avó, a sua avó da sua bisavó. Só que você, Simone, tem de todas elas, né? Então, de repente, se a gente parar para pensar, por exemplo, na saúde, num relacionamento afetivo. Então, eu vou olhar como está o meu relacionamento afetivo hoje, né? E vou olhar para todas essas mulheres que vieram antes de mim. E vou me aperceber de como foram esses relacionamentos. E aí você consegue olhar para tudo isso e você consegue ter uma noção se você está seguindo um padrão.
E o que significa seguir um padrão, né? Eu vou romper esse padrão, eu vou acabar com isso, não quero mais isso para minha vida. E na verdade não é isso, porque senão eu vou estar excluindo, entende? Então eu vou olhar para esse padrão, eu vou olhar para essas mulheres que vieram antes de mim, eu vou honrar essas mulheres que viveram muitas coisas para que eu estivesse aqui hoje. E eu vou fazer diferente. E aí eu vou botar tudo isso no meu coração e eu vou fazer diferente. E numa constelação familiar, Simone, você pode fazer isso, né? Então, uma constelação familiar, ela se dá sem intenção. Então, eu nunca sei o que vai acontecer numa constelação familiar. E eu acho que é isso que me chama tanto a atenção. É você saber que tem algo que está ali no seu sistema, que está ali na sua vida, que está ali em algo que pode ter vindo muito antes, né? Porque um filho é 50% pai, um 50% mãe, mas ele é ele também, né? Aquilo que ele trouxe também. E aí eu vou olhar para tudo isso e aí eu vou usar da má consciência, né? Eu vou honrar essas mulheres, eu vou incluir essa dificuldade delas no meu coração e eu vou seguir a vida, né? Vou colocar a culpa debaixo do braço e vou seguir a vida. Porque quando você coloca a sua culpa debaixo do braço, segue a vida, quem veio antes de você vai olhar e vai falar, nossa, mas ela tá diferente. O que será que ela fez que ela tá diferente? E vai querer te seguir também. Então, as constelações, elas te dão isso. Você poder olhar para essa mãe, nos olhos dessa mãe, perceber que essa mãe, ela é maior que você, que a sua vida veio através da vida dela, sem julgamento, né? Como que a gente faz isso, né? Porque às vezes a gente critica tanto, minha mãe viveu todas aquelas situações com meu pai, ela tinha que ter se separado, ela tinha que ter feito diferente, onde já se viu ela viver essas coisas. Então, o que você teria feito no lugar dela? Né? Será que você teria feito diferente? Então, é olhar para essa mãe, é olhar para tudo isso, botar no seu coração e poder fazer diferente. Para quem vem depois de você, também poder fazer diferente. Né? Dessa forma, você liberta quem veio antes e quem veio depois. Tem uma pergunta aqui já perguntando, e quando se trata de filhos adotivos? Como que é essa relação quando são filhos adotivos? Quando se trata de filhos adotivos, ele tem a mãe, né, que ele veio através dela. Então é muito importante dizer a verdade, né? Porque existe essa mãe, existe esse pai, existe esse sistema, existe essas pessoas que vieram antes. Então, essa mãe biológica, ela deu a vida. Então, ela é a mãe, né? E existe a mãe que adotou, a mãe que conseguiu continuar essa vida. Porque talvez sem essa mãe, essa vida não existisse. Essa vida se rompesse, essa vida podia existir de uma outra forma. Então, é honrar essa mãe e esse pai que vieram antes. Honrar essas pessoas. Agradecer, né, esse filho que veio através deles. E saber que essa mãe e esse pai são únicos. Eu não sei se respondeu, Graça, mas talvez eu tenha entendido da forma assim, o padrão que a pessoa talvez vai desenvolver ou vai levar é sempre do biológico ou não? Ele pega algum padrão da família adotiva, não sei como que é isso. É muito complexo tudo isso, né, Simone? É muito complexo porque nós temos filhos adotivos que você olha para ele e ele é a cara, né, do pai ou da mãe adotivos. Exatamente. Mas quando você honra esses pais biológicos, na verdade, então, quando você olha para eles e quando você fala, eu vejo vocês, eu agradeço
o que veio de vocês, então esse é o primeiro passo. Esse é o Uhum. primeiro passo. Uhum. Tá, tem uma outra pergunta perguntando se a constelação familiar serve para a gente não repetir os mesmos erros dos nossos ancestrais. Eu não sei aí se é erro, que já a gente fala de erro, né? Mas enfim, a pergunta aí é. Então, na verdade, a constelação familiar ela vai trabalhar exatamente isso, para a gente olhar para esses padrões, para essas Uhum, coisas que aconteceram, sabendo que o que eles fizeram foi o melhor que eles podiam fazer. uhum, E sim, né, a constelação familiar, a gente consegue trabalhar, sim, esses tipos de situação. A gente consegue olhar para essas situações. Mas o que será que ela quer dizer com erros? Tami, se você quiser esclarecer um pouco mais, tá bom, Tami? Aqui o que que você quer dizer com erros, né? Porque aqui quando eu falo de erro, eu não sei se é por conta da, né, enfim, de cada um tem um olhar para isso. Eu não gosto muito de usar a palavra erro. Eu falo É, justamente são padrões, são escolhas, vamos dizer assim, é escolhas que se isso, tornaram padrões e que você repete. Né? Então você não vai repetir exato. os padrões, as mesmas escolhas, de forma inconsciente, talvez. Inconscientemente, eu acho que para honrar, eu preciso seguir o mesmo padrão. E na verdade, não, eu posso honrar, né? E não seguir o padrão, não é isso? Isso. Uhum, É olhar para isso, né? Incluir. Aí a gente vai entrar lá naquela primeira ordem que é de incluir, né? uhum, E esse é um trabalho muito forte, é um uhum, trabalho muito importante. uhum, Mas não é fácil, sabe, Simone? Eu falo que quando eu entrei nas constelações, eu entrei porque eu sonhei com as constelações. uhum, E quando eu cheguei na clínica do trânsito para fazer a avaliação psicológica, a primeira pessoa que eu atendi era uma psicóloga que trabalhava com constelação familiar. Então, uhum, aí eu vou pensar na sincronicidade e fui olhar para isso. Então, eu uhum, brinco, eu falo que eu entrei nas constelações por amor, né? uhum, Mas depois aí vem aquela parte que não é fácil. Não é fácil, né? É um caminho sem volta, é um caminho sem volta, porque depois que você entrou aí você vai a fundo, mas não é fácil. É um caminho uhum. dolorido. Tá. A Tami, assim, a Tami tem outras perguntas aqui, mas só para continuar, a Tami que perguntando se as constelações servem para a gente não repetir os mesmos erros dos nossos ancestrais, aí então ela esclarece aqui que é erro, no caso, quando a pessoa se arrepende de ter feito algo e fica passando de geração para geração. O que eu digo é assim, de repente os pais, né, os pais cometeram um erro, vamos supor aqui, tá, Tami? Que são seus pais, cometeram um erro e se arrepende, mas ela fica passando o arrependimento ou o erro, né? Ou É, melhor, é a culpa que fica passando? é. O que eles, na verdade, fica complicado a gente chamar de erro, né? Porque eles Uhum, fizeram o que eles puderam fazer naquele momento. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento. E aí fica a culpa, né? E uhum, é a aí culpa. isso vai passando. E aí vai Uhum. passando de pai para filho, mas por que isso vai passando de pai para filho? É a culpa que passa, né, Rose? Não é o O erro, que, é a culpa, o que né? É o passa sentimento de é o amor culpa. cego, é o amor Uhum, cego, entende? Então, uhum, como eu vou ser feliz? Como eu vou fazer diferente se minha mãe não foi? Como eu vou uhum, ser feliz? Como eu vou fazer diferente se o meu pai não foi? Entende? Esse é uhum, o amor cego. Então, é uhum, esse amor cego que vai passando de geração em geração. uhum, uhum. Tá. Muitas vezes é a forma que o filho tem de mostrar para o pai ou para a mãe o amor. Uhum. Repetindo, né, o padrão, não é Repetindo, o erro, é repetindo o isso, padrão. repetindo aquilo que foi feito lá atrás. Uhum. E aí, quando a gente toma essa consciência de que aquilo não é meu e que eu não preciso repetir o padrão para honrar, para me manter conectado, e aí que então eu sigo diferente. É mais ou menos isso, né? Isso, exatamente, porque daí você vai olhar para esse pai, você vai olhar para essa mãe. Uhum. Quem é maior?
né? Então, o filho, quando ele vai carregando isso, é a criança, né? A fantasia da criança que acha que é maior que os pais e que pode salvar os pais. Então, ele vai perpetuando por esse amor cego. Então, quando ele se coloca no lugar de filho e ele olha para esses pais e vê que esses pais são maiores e que quando ele está carregando um peso que não é dele, sim dos pais, na verdade, ele está se enfraquecendo e também enfraquecendo esses pais, aí as coisas ficam diferentes. Então, é deixar para os pais o que é dos pais. Daqui eu sigo leve. Entendi. Com relação àquela pergunta sobre adoção, né, como que seria com filho adotivo, a Graça ela complementa também dizendo que é o seguinte, que o sobrinho dela tem 28 anos e é adotado e sofre muito de depressão, né, e a mãe adotiva não sabe o que fazer, né, perguntando se, no caso, se a constelação, enfim, poderia ajudar nisso. Muito, muito. Seria muito importante, sim. Né? Olhar para essa depressão, olhar para esse sintoma. O constelador, o facilitador, ele vai escolher de que forma ele vai lidar com isso. Por quê? Porque a gente trabalha sem intenção. Então, na hora vem aquela... como é que eu vou lidar com isso? O que é que eu vou colocar no campo? Às vezes a gente coloca o sintoma, que é a depressão, e deixa a constelação acontecer. Então, o facilitador vai saber como lidar com isso, mas a depressão, a constelação vai ajudar e muito. E cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar. A depressão que um sente não é, né? A causa, né? Não é a mesma, né? Exato. Cada caso é um caso. Isso é muito importante, porque às vezes acontece de eu fazer 3 constelações no mesmo dia, onde o tema é a mãe, e cada constelação vai ser de uma forma diferente. Tem uma outra pergunta, sabia que esse tema né, todo mundo que gosta muito, né, tem curiosidade, tem muita gente que, apesar das constelações já estarem hoje aí, né, mais acessíveis e as pessoas conhecendo mais, ainda tem muita dúvida, né? A Cibele está perguntando aqui, quando a pessoa tem consciência que se boicota, mas não tem controle, a constelação familiar pode ajudar, né? Por que as pessoas tendem a se boicotar? Ela complementa perguntando isso. É muito complexo tudo isso, né? Pode ser por causa do amor cego. Eu vou fazer igual o meu pai, minha mãe, minha bisavó, porque alguém que veio lá de trás. É tudo muito complexo e o que é muito legal nas constelações é exatamente isso. É que não tem essa rigidez. Quando o facilitador traz à tona o tema dela, esse boicote dela, pode aparecer coisas no campo que ela não imagina. Né? Que muitas vezes a pessoa olha e fala assim, meu Deus, mas como assim? Né? Eu nunca pensei. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu cheguei nas constelações, que eu tinha um mal-estar, e eu falei para o professor, eu estou com um mal-estar. Ele falou, vamos olhar para isso? E quando se abriu a minha constelação, eu fiquei uns 5 minutos parado olhando para aquilo, porque eu jamais imaginei que aquilo podia estar me causando aquela sensação ruim que eu estava sentindo. Tá. E aí, emendando aí, quando abre a constelação, aí é uma pergunta aí que outra já me fizeram antes, né? Tem alguma relação com o espiritismo? Né? Eu estou falando assim, pergunta que me fizeram já antes, tá? Eu acho que é importante a gente até esclarecer. Como é que vem isso? É das células? O que se essa filosofia, né, das constelações é baseada no quê? É uma comunicação celular? O quê? Explica um pouquinho mais aí. Tá. Quando você abre esse campo, você está abrindo o quê? Tá. O que acontece, Simone? Bert Hellinger, ele tem uma vasta teoria atrás dele. Então, ele era padre, teólogo, ele estudou psicanálise, ele estudou terapia primal, ele estudou Jung, ele olhou para todas essas questões. Então,
Arthur Janov, né, com a terapia primal. Mas o que aconteceu? Ele foi chamado para participar de uma terapia em grupo, de uma psiquiatra, em Lindau, foi exatamente isso, em Lindau, e ela colocou ele para representar o pai de um menino que ela atendia. E ele disse que naquele momento ele sentiu que ele estava caindo assim como se fosse num abismo. E quando as coisas foram acontecendo dentro dessa constelação, ele se sentiu bem, como se ele já estivesse num outro lugar, num outro momento. E aí ele começou a estudar sobre isso. Bert Hellinger, ele tem uma frase que ele disse aqui no Brasil em 2016, que por trás do todo sempre tem algo novo. E Bert Hellinger ousou. E aí ele foi buscar, ele foi atrás desse algo novo e ele descobriu as constelações. Ele foi estudando e foi descobrindo muito tudo isso. Então ele começa com as constelações, ele chama... Então, assim, tiveram várias etapas, tá, Simone? Eu vou dar uma resumida porque é muita coisa. Mas ele começa chamando de constelação mediúnica, que é quando a gente... E a mediunidade qualquer um pode desenvolver, que é inspiração, intuição, e a gente desenvolve isso através da meditação, que é o que a gente trabalha muito para... Um facilitador tem que trabalhar muito esse tipo de coisa, a meditação. Então, os nossos centros psíquicos, né, Rose? Exato. Então, só que ele tira esse termo mediúnico por qual motivo? Justamente por isso. Porque como as religiões, elas se usavam desse termo, então ele tira esse termo mediúnico e vai para as constelações de almas. Justamente por quê? Porque a gente vai falar de uma inteligência espiritual, né? O que é uma inteligência espiritual? A inteligência espiritual, ela se baseia em quê? Para que eu estou aqui, né? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo? Eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Eu saio de manhã para trabalhar só para ganhar o meu dinheiro? Ou eu saio de manhã para trabalhar feliz? Eu estou ajudando o próximo? Eu estou usando de fraternidade? Neste momento, eu fui lá e comprei todos os álcools que tinha na farmácia e estoquei aqui para mim? Eu fui no mercado e enchi o meu carrinho? Você compreende? A constelação familiar, ela vai se basear muito nessas questões. É inteligência espiritual. Então, tem pessoas, por exemplo, que são médiums e que participaram da constelação e disseram, nossa, mas eu nunca vivi isso, né? Eu incorporo lá no centro, mas aqui é diferente. E aí a gente vai falar de Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, e ele vai falar dos campos morfogenéticos. Então, o que são os campos morfogenéticos? Quem tem animal em casa vai compreender o que eu estou falando. O animal, ele sabe a hora que você está para chegar. Exatamente. E foi feita uma pesquisa, foi feito um estudo onde colocaram uma câmera numa casa que tinha um cachorro e começaram a observar esse cachorro. E começaram a perceber que o cachorro ia para a porta toda vez que o dono tinha a intenção de ir embora. O cachorro ia para a porta. Então, não é que o cachorro ele sabia, ele estava acostumado com o horário que o dono ia chegar. Mas não, existia uma ligação. Eu falo que é o nosso Wi-Fi familiar. Então, é como se a gente ligasse o Wi-Fi familiar e a gente se conecta com todos. Então, sabe aquelas coisas de irmãos falarem, por exemplo, nossa, você não estava bem hoje, né? Eu senti que você não estava bem. A minha filha morou um tempo na França, por exemplo, e eu sabia quando ela estava bem ou não pela minha cachorra. Então, quando a cachorra ia para a porta, a qualquer hora, e começava a resmungar, chorar, eu sabia que ela não estava bem. Eu sabia que ela também estava sentindo alguma coisa. Eu podia mandar mensagem que ela ia falar que tinha alguma coisa.
Quando a cachorra parou de ir para a porta, eu fiquei feliz da vida. Né? Quando a cachorra parou de ir para a porta chorar. Então, é muito amplo tudo isso, sabe, Simone? Então, nas constelações eu tenho 2 formações, eu tô terminando a pós agora, o último módulo aconteceria agora em abril, mas foi cancelado por conta do que nós estamos vivendo. E eu sei que eu tenho muita coisa ainda para estudar, muita coisa para aprender. Né? Aquela coisa de eu sei que nada sei mesmo. A informação, o conhecimento, né? É impressionante. Eu percebo assim que conforme a gente vai evoluindo mesmo, né? Como humanidade, as nossas evoluções, as nossas tomadas de consciência, mais informação chega, porque a gente tem mais condições de compreender, então nunca vai parar de chegar esse conhecimento, né? Então não é porque nada sei, eu sei, mas agora veio uma coisa nova, né? Então a gente Exato. vai acumulando e conhecendo mais. Agora, voltando para, puxando um pouquinho para esse cenário que a gente está, Rose, então nós estamos num cenário aí, né, onde nós percebemos que todos nós estamos sendo afetados, o globo, né, o mundo global, né, então pessoas de todas as classes sociais, enfim, não existe distinção, né, de quem está sendo afetado, e alguns mais, outros Todos menos, estamos. inclusive economicamente, né, todos seremos afetados economicamente, né, tem essa coisa de a gente falar, da gente parar e olhar para dentro, o que que é a reclusão, né? O porquê volta para dentro, né? Então, usar esse simbologismo, né, do que da quarentena, né, de a gente olhar para a gente e tal. Tem como, eu sei que não é para a gente fazer isso, claro, mas se a gente for constelar, vamos dizer assim, essa situação, tem essa coisa de vamos constelar essa situação global e ver o que que tem aí. Existe isso? Simone, Sophie Hellinger, que é coautora das Constelações, esposa de Bert Hellinger, ela fez uma constelação em fevereiro, antes de se tornar o que acabou A se pandemia. tornando, né, essa pandemia. Estava só na China. Então, é uma constelação muito interessante, está no YouTube. É uma constelação onde o coronavírus ele se apresenta realmente como um grande professor, que é isso que a gente olha neste momento. Rose, essa mera facilitadora de constelação, eu não senti o chamado de fazer a constelação, porque eu ainda estou no momento de reflexão, eu estou ainda no momento de estar aqui dentro, olhando para tudo isso e respeitando esse vírus que é grande, que é muito grande. Eu tenho feito um exercício e tenho feito esse exercício também com os meus pacientes. Qual é o seu medo, né? Fecha os olhos agora e coloca. Podemos fazer agora esse exercício? Podemos, né? É muito demorado, não? Não, é muito rápido, mas assim, é fechar os olhos, entrar dentro de você, respirar e colocar o coronavírus bem na sua frente, né? Bem na sua frente e vamos olhar nos olhos dele e vamos ver que olhar é esse, né? Como ele se apresenta para você, de que forma ele está se apresentando para você, como você percebe ele agora. E aí você vai poder perceber qual é o seu medo em relação a ele. E aí olhar para você. Olhar para você e ver qual é o seu medo diante dessa situação. Respeitar ele. A gente já sabe o que tem que ser feito, né? Então, a gente já sabe que ele conseguiu colocar todo mundo dentro de casa. Só está realmente fora de casa quem precisa. Mas ele conseguiu. Em 2017, eu fui para a Alemanha, no Hellinger Camp, participar das constelações com Bert Hellinger, com Sophie Hellinger, e tinham muitos chineses. E eu cheguei
a ficar um pouco irritada às vezes, em alguns momentos, com os chineses que passavam na frente, furavam a fila, sentavam no lugar, e eu pensava comigo, eles querem dominar o mundo, onde já se viu? E aí, em algum momento, eu me dei conta que eu tô aqui dentro de casa, fechada. E talvez eu nunca tenha estado tanto no meu lugar como agora, sabe? Olhando para tudo isso, olhando para toda essa situação, olhando para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu deixei de fazer e para aquilo que eu posso fazer neste momento e para aquilo que eu posso fazer quando eu puder sair de dentro da minha casa. Então, e de alguma forma começou lá, se expandiu e eu tô aqui, meditando 3 vezes por dia. Eu não meditava 3 vezes por dia porque eu achava que eu não tinha tempo de meditar 3 vezes por dia, sabe? Só que agora eu tô fazendo muito mais coisas, porque eu tô atendendo todos os pacientes, eu tô fazendo janta, eu tô fazendo bolinho de chuva e eu tô meditando as 3 vezes por dia, entende? São novos paradigmas, né? Tem gente brincando, já dizendo que é o AC/DC, né? Antes do corona, depois do corona, É né? Assim, exatamente isso. É e quem exatamente souber isso. aproveitar, né, enxergar Isso. isso como uma oportunidade, né, vai sair Exato. melhor do que está. E isso que você colocou aqui de respeitar, né, de perceber que ele é grande e olhar para ele com todo respeito, né, e ok, você está aí, então vamos seguir o fluxo, né, e fazer aquilo que o universo, né, que tá nos mandando, né, fazer. Como o mundo em 2020, né, em pleno 2020, a gente imaginar com toda a tecnologia, com toda, enfim, grandiosidade aí das nações aí, né, dos maiores dos países mais ricos, enfim, etc. Tá todo mundo, né, literalmente, Literalmente. não tem o que fazer, né? E você sabe que Bert Hellinger falava que o sucesso tem a cara da mãe. A gente precisa primeiro ir para a mãe, depois é que a gente vai para a vida. A menina, ela vai para a mãe, né? Ela é da mãe até os 7 anos de idade, ela vai para o pai, na adolescência ela volta para a mãe, depois ela vai para a vida. Ela volta para aprender a ser mulher com a mãe. O menino, até os 7 anos de idade, ele é da mãe, depois ele vai para o pai, do pai ele vai para a vida. Então, se a gente parar para pensar agora, né? Nós estamos tendo que olhar essa grande mãe, Gaia, mãe terra, né? Então, nós estamos tendo esse retorno de volta para a mãe, indo para a mãe. E através desse retorno, nós estamos tendo que fazer uma reconexão com algo muito maior. Muito maior e que talvez nós estivéssemos muito desconectados. Né? Então, é isso. É o grande retorno, né? E a gente tem que olhar muito para isso, porque a gente tem que ver o que é que a gente vai fazer com isso. Se a gente vai aprender a lidar com a fraternidade, a olhar para as pessoas à nossa volta, a olhar nos olhos, ou se a gente vai sair disso mais egoísta, né? Se a gente vai sair disso querendo fazer todos os estoques do mundo. Se a gente vai sair daqui escondido, com medo de olhar para o outro lá fora. Que eu já percebi semana passada, foi a primeira live que a gente fez, eu fiz com a Tati, que está aqui acompanhando a gente, que foi o susto que eu levei quando eu saí na rua, que tipo, decidimos ficar dentro de casa, ok, então vamos abastecer, né, enfim, para umas 2 semanas, sair para comprar umas coisas, e eu já percebi que as pessoas já estavam com medo de ficarem perto, com medo, como se todos fossem inimigos um do outro, e se meu inimigo pode me passar um vírus, ou então pode levar mais comida aí que eu vou ficar sem. Uma coisa muito estranha, né? A Graça está falando aqui, comentando que acha que o recado é claro, olhar para dentro e colocar luz em nossas sombras. Tem
tem um perfil aqui que eu não consigo identificar o nome, né? Dizendo que antes eu fazia meditação todos os dias. Acreditei que com a quarentena eu iria meditar mais ainda. Porém, estando preso em casa, minha ansiedade começou a apitar e ando tendo muitas crises, né? Está dizendo aqui. Enfim, como que a E gente pode, aí, que recomendação que a gente pode fazer aqui nesse caso? ele pode fazer um exercício, né? Respirar, na verdade, Uhum, né? uhum, uhum, Expira primeiro, inspira, expira. E coloca essa ansiedade na frente dele. Fecha os olhos e coloca a ansiedade na frente dele. Sente em que parte do corpo que está essa ansiedade e conversa com ela. Ela uhum, não é inimiga dele. Não exclui, não tenta tirar. Sente uhum, essa ansiedade. Perceba o que essa ansiedade está querendo dizer. O que está uhum, acontecendo dentro dele? uhum, Conversa com ela, tem ela como uma amiga, né? uhum, uhum, Aqui em casa nós estamos, as minhas duas filhas, uma home office, a outra tendo aula online, eu aqui, meu marido continua trabalhando, porque ele tem que estar lá fora. E aí, no primeiro dia que ele teve que ir trabalhar, me deu uma ansiedade. E aí eu uhum, sentei e conversei com ela. Tá, mas qual é o seu medo? Vamos lá. Você está com medo de quê? E uhum, aí tomando contato com tudo isso. Porque quando a uhum, gente exclui, ela ganha força. E aí ela vem para cima da gente com tudo, entende? uhum, uhum. É, é muito interessante. Tem mais gente aqui falando que realmente está ansiosa. Eu também tenho entendido pessoas que assim, muito preocupadas, é ansiedade e preocupação, né? O que que será, enfim, é Você, uma é, coisa muito. Vocês vão ver lá, quem tiver a oportunidade de olhar a constelação que a Sophie fez, vocês vão ver Uhum, o futuro. E o futuro, ele está simplesmente quieto, sem uhum, intenção, uhum, uhum, porque o futuro, ele está aguardando. uhum, Nós estamos no momento presente, nós estamos vivendo o agora. uhum, Então, o que eu tenho para agora? Então, eu vou uhum, fazer o melhor que eu tenho que fazer agora, neste momento. uhum, E uhum, aí, eu vou um dia de cada vez. Um dia de uhum, cada vez. Nós já sabemos, Simone, que nós vamos ser muito atingidos mesmo, com muitas coisas. uhum, Mas se nós olharmos aí fora, se você olhar os vídeos que chegam dos animais, das plantas, a tendência de tudo isso é como se nós estivéssemos no cantinho para pensar, para poder fazer melhor, sabe? uhum, uhum. Essa é a minha visão, né? É uma Essa é a oportunidade, né? forma que eu olho, é uma Uhum. oportunidade, nós É. estamos tendo essa oportunidade. É muito estranho que para quem não, enfim, né, não pensa igual, não sente igual, quando eu falo, né, eu estou vendo isso como um presente, sabe, para a humanidade, né? Não é ser sim, porque é uma oportunidade que a gente, para mim, eu sinto muito claro, assim, que tá aqui, olha, na frente É, de vocês, entendeu? é, Então vamos usar, porque veio com tudo. Né? Tá todo mundo tendo a oportunidade. E tem gente, enquanto uns veem crise, né? Outros veem oportunidade. é, É crise, entre aspas, todos vão, ou melhor, consequências disso, todos vamos sofrer em maior grau ou menor sim, grau, né? Então é entender que, não, peraí, né? O que que eu faço com isso também? Né? Que é. crise é essa? Né? Como Jung, eu passo por isso, né? isso. Né? Como eu consigo, então, fazer? O que que eu faço frente a isso? Jung Né? dizia, né, que nós evoluímos em espiral, né? Então, aquilo que não foi aprendido, em algum momento nós vamos passar de novo. Uhum, uhum, Nós já tivemos, né, outras pandemias e parece que nós não uhum. aprendemos. Uhum, exatamente. Isso foi continuando. Então, assim, o que eu vou aprender? O que é que eu vou levar de tudo Uhum, isso? uhum, Como eu tô lidando com tudo isso? uhum, é.
Rose, o papo tá muito bom, mas daqui a pouco vai acabar. Aqui é uma hora só, né? Enfim, é uma hora só, não é bastante. Eu achava, eu falei, gente, sabia que esse papo tem muita coisa, muita coisa. É uma grande aula, foi para mim, foi uma grande aula, né? A forma que você fala com toda essa segurança e tranquilidade, trazendo para gente assim muita serenidade, muita confiança, né? Me trouxe assim muita confiança, né? De estar confiando mesmo no fluxo, no processo, em tudo que está acontecendo, né? E olhar para isso, que qual é o meu papel nisso tudo. Né? Se a gente tiver outra oportunidade, a gente conversa de novo. Eu vou disponibilizar aqui, você falou desse vídeo, eu vou procurar e eu vou fazer um post direcionando o link, tá? Para as pessoas. Eu vou querer assistir também essa constelação que a Sophie realizou, né, em fevereiro. Tem outras perguntas e comentários aqui, depois bom, vai ficar disponível, né? Adorei também esse exercício de colocar o sentimento que a Raquel aqui comenta. É muito bonito, né? Olhar para a crise, buscar um aprendizado, ao invés de reclamar. E com relação às meditações, eu estou fazendo aqui, estou disponibilizando aqui no canal. Todo dia, 8 horas da manhã, estou fazendo mindfulness, né? Estou trazendo aqui, que é essa questão da atenção plena, e o mindfulness traz muito isso, de você conectar mente e corpo, perceber os sentimentos, as sensações, né? O que o seu corpo está sentindo quando você tem um determinado pensamento, trazer bastante autoconhecimento mesmo para isso, né? E é o que a gente está precisando, né? Autoconhecimento. Então, antes que ele É, encerre aqui para eu poder salvar, eu vou agradecer, Rose. No mal dá tempo de a gente despedir, porque tem eu um quero te minuto. agradecer, viu? Quero te agradecer muito a oportunidade, porque para mim também era uma resistência enorme. E foi muito bom. Uhum. Obrigada, Si. Um grande um beijo nas meninas. Muito, muito, muito obrigada. Vamos nos falando, tá? Obrigada. Beijo para todos vocês que ficaram aqui assistindo. Compartilhem esse vídeo que vai ficar aqui à disposição, porque tem muita informação importante, muita informação legal. E vamos ver se você vem para Brasília quando passar tudo isso, fazer Vamos, um workshop vamos. pra gente, E eu me coloco à né? disposição para as perguntas que estão aí no meu Instagram também, tá? Uhum, Rose, tá bom. um beijo. Vou escrever aqui, ó. Sigam a Rose, gente. Vou colocar Isso. aqui, ó. É Rose Rose Verillo. Veríssimo, com dois L's. Isso. Eu fico à disposição para Verilo. responder, tá? Pronto. Aí está o Insta dela. Um Beijo, beijo, Si. então. Até Tchau, tchau. mais. Até. Tchau, tchau.